Agora, e na redação? Como é que vai ser a linha de atuação do repórter, do apresentador, do editor, do produtor? Estou falando mais da questão da reportagem aqui, né? Poderia seguir outra linha, que seria na redação, como é que age o produtor? Na rua, como é que o produtor trabalha? E o editor? Quais são as orientações que ele dá? Na redação, a gente vai buscar ainda mais detalhes para ter uma pauta exclusiva. Imagine que aconteceu a entrevista coletiva, seu veículo não pôde mandar uma equipe, ou você não pôde ir, mas você tem a oportunidade de fazer algo pela redação. Você conseguiu lá, pelos meios que você já tem, a conseguir detalhes importantes do que aconteceu na coletiva, mas você estava buscando detalhes e encontrou algo importante. Aí que mora o X da questão. Na redação é possível que isso aconteça, que você apure melhor do que lá no local da pauta. E geralmente isso vai acontecer. Quem está na redação tem essa vantagem. Ele tem tempo para procurar. Ele tem tempo para vasculhar, ele já ouviu a entrevista coletiva, ele soube do que ocorreu e vai dar o pulo do gato mais tarde ao conseguir elaborar a matéria. Não tenha medo de perguntar algo que seja duro para a sua entrevista, para o seu entrevistado. Mas você vai perguntar isso com jeito. Engraçado que eu estou falando isso para vocês, eu me lembro, né, dos grandes embates que eu tive com entrevistados importantes, como o Mano Menezes, com o próprio Tite, com o Rogério Ceni. Foram momentos, eu vou ainda trazer ao longo dessa conversa que eu vou, desse relacionamento que eu vou estabelecer com vocês. Eu tenho um portfólio que eu vou, na próxima oportunidade, se eu lembrar, eu vou fazer um vídeo a respeito desse portfólio do Momento Perguntas. Vamos ter um vídeo aqui, um momento que vai ser só sobre perguntas. Então, não tenha medo de perguntar. Algo que seja duro, mas tenha jeito para perguntar. Eu recentemente também não pude fazer uma entrevista que eu gostaria muito de ter feito, por conta de outros compromissos, mas eu deixei as perguntas para um amigo fazer, e uma entrevista para os amigos fazerem, né? Ou para um amigo fazer, mas eu deixei as perguntas elaboradas. E eram perguntas duras a respeito do INPE, né? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Assumiu o comando o novo diretor do INPE, o Clésio Denardim, depois vocês podem consultar. E eu solicitei a entrevista com o Clésio porque não havia sido chamado para uma entrevista coletiva. Daí o INPE abriu a possibilidade de uma entrevista e eu não pude participar desta entrevista porque eu já tinha assumido um outro compromisso no momento em que a assessoria de imprensa do INPE marcou. Mas eu elaborei todas as perguntas que eu queria que esse amigo fizesse, né? Para que depois eu pudesse trabalhar na matéria. E as perguntas eram muito duras. Muito, muito duras. Daí eu perguntei pro meu colega como é que tinha sido, né? E evidentemente que o entrevistado não gosta de quando há perguntas mais duras, né? E que o deixam numa situação desconfortável. Mas o jornalista, por sua vez, ele tem que fazer as perguntas necessárias. Ele tem que fazer as perguntas que ninguém faz. Não leve pergunta para casa. Não deixe de perguntar aquilo que a sua audiência está necessitando que seja perguntado. Não é um confronto com o entrevistado, e sim um esclarecimento para a sua audiência. Não fique nunca na dúvida. Não esqueça de que é importante estabelecer vínculo, mesmo sendo duro com os entrevistados. Eu nunca deixei de estabelecer vínculo, e não é aquele vínculo em que a fonte, dependendo de um favor seu, não, nada disso. É um vínculo profissional com a fonte, com o entrevistado. Não deixe de estabelecer esse vínculo. Se puder, pegue contato, pergunte se pode ligar, porque você vai estreitar essa sua caminhada. Você vai fazer em menos tempo aquilo
que você poderia levar mais tempo para fazer. E essa pessoa pode ser uma fonte sua no futuro. Hoje, por exemplo, vamos supor, peguei aí o exemplo do diretor do INPE, né? Eu não tenho contato com ele por enquanto, tá? A gente vai tentar estabelecer um vínculo, mas o que, que tem que acontecer? Olha, o Clésio pode ser uma importante fonte para mim no futuro, para comentar sobre vários assuntos, né? Então não deixe de ter em mente esta situação. E busque ter mais de uma fonte na sua matéria. Você precisa ter mais de uma fonte. Isso agrega credibilidade, mostra que você está interessado na pluralidade. A gente já comentou sobre isso. Eu já trouxe, se você não viu, você pode acompanhar. Eu sempre faço as minhas reportagens com mais de uma fonte. Evidente que em momentos delicados não dá para... Delicados que eu digo assim, vamos supor, aconteceu um crime e você só tem uma fonte. E as demais fontes elas vão se manifestar por nota. Isso acontece, é comum acontecer. Mas por si só, essa fonte que você tem, essa única fonte, ela vai ser um subsídio para que você possa fazer uma reportagem espetacular. Então não deixe de buscar mais fontes para a sua matéria. Não deixe de ter pluralidade na sua matéria. Isso é muito importante. Se você não viu esse vídeo, eu te convido a buscar mais informações a respeito dele aqui no meu canal.